Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a TV Evangelizar em todo o Brasil. Estamos ao vivo e está começando Pauta Aberta desta quinta-feira, 21 de julho. Eu sou Cláudia Vicentim, te faço companhia na edição de hoje. Confira os destaques. A arrecadação do governo federal bate recorde no mês de junho. Foram mais de 181 bilhões de reais. É o maior valor dos últimos 28 anos. Esta semana tivemos boa notícia para os brasileiros. A Petrobras anunciou a queda de preços dos combustíveis nas distribuidoras. Para garantir a transparência ao Sistema Nacional de Transplante de Órgãos, o Ministério da Saúde lança um portal de monitoramento de dados. A novidade dá mais esperança a quem espera uma doação. O Papa Francisco começa neste final de semana sua 37ª viagem apostólica. Desta vez, o Santo Padre visita o Canadá. E a forte onda de calor causa incêndios na Grécia. Na Espanha, um incêndio de grandes proporções em Aragão foi controlado, mas o país ainda luta contra o fogo em outras regiões. E na Inglaterra, as temperaturas batem recorde. Depois de 50 anos, a NASA anuncia um novo voo para a Lua, mas dessa vez sem tripulação. Essas e outras notícias você confere agora no Pauta Aberta. Boa tarde. A arrecadação do governo federal ultrapassa os 181 bilhões este mês. As informações foram divulgadas hoje pela Receita. É o maior valor para o mês de junho dos últimos 28 anos. A Receita Federal informou que a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu 181,04 bilhões em junho deste ano, o que representa alta de 17,96%, já descontada a inflação. Isso na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi arrecadado 153 bilhões e 470 milhões de reais, valor também corrigido pela inflação. O montante é o maior para o mês de junho desde o início da série histórica da Receita Federal, que começou em 1995. A série é atualizada pela inflação e, segundo a Receita, o recorde na arrecadação de junho foi puxado principalmente pelo imposto de renda das pessoas jurídicas e pela contribuição social sobre o lucro líquido, que totalizaram uma arrecadação superior a 34 bilhões de reais, com crescimento real de 37,47%. Também teve influência pelo imposto sobre a renda retido na fonte, pelos rendimentos de capital, que são investimentos, e pela arrecadação, que foi de 15 bilhões de reais, alta real de 97,47% no mês de junho, quando ocorre a arrecadação do chamado Come Metas para os fundos de renda fixa, pela Receita Previdenciária, que teve arrecadação de 44 bilhões, com acréscimo real de 10,80%, e pelos tributos federais PIS, PASEP e COFINS, que apresentaram juntos uma arrecadação superior a 34 bilhões de reais, o que representa a alta de 11,8%. No primeiro semestre deste ano, ainda segundo dados oficiais, a arrecadação federal somou mais de 1 trilhão de reais. Em valores corrigidos pela inflação, totalizou 11% a mais de arrecadação na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números da Receita Federal também mostram que a arrecadação de janeiro a junho deste ano foi a maior para o período da série histórica corrigida pela inflação, ou seja, mais um recorde. E a Petrobras anunciou esta semana a queda nas distribuidoras dos preços dos combustíveis. Quem tem as informações para a gente é a repórter Fabiana Vantucci. Acompanhe. O preço médio da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de 20 centavos por litro, ou seja, de 4,93%. Essa é a primeira redução anunciada pela Petrobras desde dezembro. Com isso, o valor volta a ser o mesmo praticado pela empresa em maio deste ano. A Petrobras afirma que essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais que se estabilizaram. Lembrando que o repasse dessa queda para o consumidor final não é automático, já que os postos de combustíveis são livres para definirem os preços cobrados nas bombas. O valor cobrado pela Petrobras é só um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis, junto com os impostos e também a parcela das distribuidoras e das revendedoras. Hoje em Curitiba, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 5,60.
R$1,79. Os preços dos demais combustíveis não serão alterados. De Curitiba, Fabiana Vantucci. Em 2021, foram registrados mais de 550 mil acidentes de trabalho no Brasil. Em 10 anos, mais de 22 mil pessoas morreram vítimas disso no país. E no estado do Paraná, os registros de acidentes laborais aumentaram depois do período mais intenso da pandemia de Covid-19. Os números foram divulgados essa semana pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Os dados mostram que de 2017 até 2021 foram registrados mais de 206 mil acidentes de trabalho no estado do Paraná. Ou seja, a cada 13 minutos é registrado uma ocorrência e por dia 113 trabalhadores sofrem acidentes de trabalho. O ano com o maior número de registros foi 2019, com mais de 45 mil casos. E em 2020 foi o período que teve menos ocorrências. E isso se deve a medidas impostas pela pandemia, que foram a redução de circulação de pessoas e o isolamento social, quando somente as atividades essenciais estavam liberadas para trabalhar. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, em 2020, o estado do Paraná registrou 33.220 acidentes de trabalho e em 2021 o número teve um aumento de 24,7%. Em 2021, no Paraná, foi registrado um total de 41.433 acidentes laboratoriais e por esse motivo, os trabalhadores do estado perderam ao todo 1.400.000 dias de trabalho. Nos acidentes laboratoriais, o maior número registrado acontece por causa de fraturas, com 21% dos casos, e em segundo lugar, com os cortes e lesões graves, totalizando 17%. Para garantir transparência ao Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos, o Ministério da Saúde lançou um portal de monitoramento de dados. O levantamento vai ajudar também na autorização de novos estabelecimentos e equipes especializadas para atendimento de pacientes inscritos em lista de espera. Quem vê esse DJ de 38 anos não imagina que ele perdeu o fígado em um ataque fulminante de hepatite. Depois de ficar em coma profundo por um mês, foi salvo graças a um transplante de órgãos. Meu caso foi gravíssimo, muito grave, e eu tinha perdido o órgão já. Então, eu fui para o primeiro lugar na fila de transplante. Já essa gaúcha de 49 anos, que virou atleta, esperou por 5 meses para ganhar um novo pulmão. Eu sou profissional de educação física e eu já pude representar o nosso país em 3 mundiais para transplantados. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. O sistema integra secretarias de saúde de todos os estados e municípios, em uma estrutura coordenada para centralizar a notificação de doações, captações e logística adequada dos órgãos e tecidos. O Ministério da Saúde lançou uma ferramenta para o monitoramento de dados sobre o número de órgãos transplantados. Em 2021, foram feitos 278 transplantes e só nesses primeiros meses de 2022 foram 140. A grande maioria, cerca de 90%, todos com cobertura pelo SUS. Antes da cirurgia, os pacientes passam por uma consulta com uma equipe especializada e entram para uma lista de espera que funciona sob critérios de tempo de inscrição e urgência. E quando há um chamado, começa a logística do transporte com o apoio da Força Aérea Brasileira. Temos várias equipes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de reação de 2 horas. Coração, fígado, pulmão, os profissionais empregam uma corrida contra o tempo para chegar na hora certa de salvar uma vida. E o Bruno faz com alegria um apelo ao lado amoroso de cada pessoa. Vamos doar órgãos, vamos doar vidas. Tá vendo eu aqui gravando esse vídeo? Eu tô vivo porque alguém doou o fígado pra mim.
É um gesto de amor realmente, assim como doar sangue, né, doar órgãos, mas é bom lembrar que no Brasil não existe ainda uma legislação que garanta a doação dos seus órgãos, por exemplo, mesmo que você tenha deixado registrado em documento, né, em cartório, a sua vontade de doar. A sua família só que pode autorizar isso. Então, o conselho é que você converse com a sua família, deixe claro esse seu desejo. É um assunto que a gente não gosta de falar, é meio tabu, mas é importante e salva muitas vidas. Você vai ver agora um trabalho feito com palha de milho na cidade de Cerro Azul, no Paraná. Estamos em Cerro Azul, município do Vale do Ribeira, que fica a 92 quilômetros de Curitiba. A cidade tem 18 mil habitantes e é conhecida pelo cultivo de frutas cítricas. Mas hoje, o que vamos mostrar aqui é um pouco diferente. Um artesanato feito com palha de milho. A responsável é a Maria, que aprendeu a arte com a mãe e há 8 anos teve a ideia de empreender. Começou com uma brincadeira no Pastoral da Criança, onde a gente ia fazer um amigo secreto e a gente queria levar alguma coisa, usar a criatividade, né? Não era para envolver valores, era cada qual inventar o seu presente para trocar. E a gente começou com mínimas coisinhas, um potezinho com tampa diferente, né? Tipo um porta-joia, assim. Levou lá e deu aquela ideia, né? Daí a coordenadora, no momento lá, falou assim, vamos buscar apoio, vamos começar a expor isso em feiras. Daí a matéria ajudou a gente, o Sebrae também entrou com alguns contatos, né? E a gente começou a fazer umas feirinhas aqui na Festa da Laranja, Cerro Azul mesmo. E daí a gente conseguiu Feira de Sabores em Curitiba, né? E daí foi mostrando através dali, né? E o que começou com uma brincadeira, hoje conta com um grupo de 6 artesãs. O trabalho é minucioso. Pega e armazena tudo lá entre abril e maio, que é a época da colheita, né? Você armazena tudo no palhol. E daí você, conforme que você vai utilizando o milho para os animais, você já vai guardando a palha. Daí tem esse processo do tingimento, né? Que é bem longo. Porque tanto que quando você passa para cliente, tem 2 opções de valores, né? O natural e o tingimento, né? E às vezes você manda ali um mini filmezinho do processo todo, a cliente valoriza aquilo porque ela vê que aquilo é trabalhoso, escurece a mão, tudo acontece, né? Então, mas sim, realmente é a chave, né? O tingimento natural, porque é um produto que não tem nada químico e não descora. O resultado é uma infinidade de produtos. São mais de 30 modelos de bolsas, cestas, chapéus, luminárias e cestos organizadores. O grupo de artesãs produz cerca de 180 peças por mês. E os produtos chegam longe, viu? São distribuídos em várias cidades do Brasil e até fora do país. O responsável por essa parte é o Felipe, filho mais velho da Maria, que mora em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Há 5 anos, ele começou a usar as redes sociais para expandir o negócio. Eu recebo o pedido, converso com o cliente, vejo se ele tem alguma demanda, se ele quer alguma coisa específica. Aí disso eu passo para minha mãe, que daí ela redistribui para todas as artesãs lá. A gente tem que fazer tal coisa. Aí a cada 21 dias eu vou para lá, pego essas coisas e trago para cá, para postar ou Correios ou transportadora, até porque lá é mais caro e não chega transportadora. E o negócio cresceu mais de 400% desde então. Os produtos vão para São Paulo, Rio de Janeiro e já chegaram até os Estados Unidos e ao continente europeu. E a ideia é crescer ainda mais. Eu vivo capacitando mais pessoas, né? Que assim como o artesanato mudou a minha vida, eu quero que mude de mais pessoas, né? Mas aí tem que trabalhar tem que ter o talento do mesmo, né? Porque ele é um trabalho, tipo assim, você trabalha parado, mas ele não deixa de exigir muito de você. Principalmente paciência. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Trabalho lindo, né? Totalmente artesanal. E você viu o trabalhão que dá, né? Só por isso merece ser muito valorizado. Para quem deseja levar os bichinhos de estimação nas viagens, precisa ter alguns cuidados especiais. Acompanhe na reportagem. Eles fazem parte da nossa vida e para muita gente são membros da família. Mas
e se o dono do bichinho quiser levar um animal de estimação para o exterior? O Ministério da Agricultura e Pecuária recomenda uma série de cuidados. No caso das viagens internacionais, cada país tem suas regras sanitárias na hora de receber o pet. Isso para que os animais não levem doenças que já são controladas ou até mesmo erradicadas naquele local. Para viajar para qualquer país, no entanto, é necessário um documento, o Certificado Veterinário Internacional, que atesta o histórico de saúde do animal. O CVI deve ser feito a cada viagem e pode ser emitido pelo gov.br. O documento eletrônico é válido para Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para conseguir o documento, é preciso anexar no pedido a carteira de vacinação com a vacina para a raiva dentro da validade e comprovação da sorologia para essa doença, o comprovante que o animal recebeu um microchip de identificação e um atestado de clínica veterinária com informações sobre as condições do animal. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal. Ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. Também é possível solicitar o documento de forma presencial no Ministério da Agricultura e Pecuária. O pedido tem que ser feito com 2 meses de antecedência. Independentemente do destino, é preciso tempo para se organizar. Foi o que fez a Nelise, a dona do Shih Tzu Rafinha, que foi morar com ela em Portugal. Ela dá uma dica para quem pensa em nunca se separar do bicho de estimação. Planeje o passo a passo do que você precisa fazer para poder trazer seu animal com segurança, com tranquilidade, para evitar que, de repente, no momento de uma viagem, você não consiga embarcar com ele. Porque, afinal de contas, eles são família também, né? E a seguir, na reportagem da série Caridade, vamos mostrar o importante trabalho realizado pelo Núcleo Social Papa João XXIII em Maringá, no noroeste do Paraná. Há quase 50 anos, ele ajuda famílias em situação de vulnerabilidade. Pauta Aberta volta já já, te espero. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. 4h59 desta tarde de quinta-feira, 21 de julho. Pauta aberta no ar ao vivo pela TV Evangelizar para todo o Brasil. Muito obrigada pela companhia. Notícias internacionais agora. O Papa Francisco inicia neste final de semana sua 37ª viagem apostólica. Dessa vez, o Santo Padre visita o Canadá. Os preparativos para a viagem vinham sendo acompanhados com expectativa nos últimos dias depois do cancelamento da viagem que o pontífice faria à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, no continente africano, no começo desse mês. Na época, ele foi aconselhado pelos médicos a não cumprir a agenda para não interromper o tratamento que estava fazendo devido à lesão no joelho direito. A recuperação foi fundamental para que o Papa possa cumprir com tranquilidade os compromissos que terá no Canadá. A ida dele ao país tem um peso muito importante, especialmente para as comunidades indígenas canadenses, como contam os nossos correspondentes na Itália. A viagem do Papa Francisco ao Canadá terá 6 dias de duração. O pontífice terá encontros com religiosos, autoridades e representantes da sociedade civil. A programação tem início neste domingo, quando o Santo Padre embarca com destino ao Aeroporto Internacional de Edmonton, onde acontece a acolhida oficial. De lá, segue para Mescotes, onde realiza encontros com 2 comunidades indígenas locais. A visita a essas comunidades é um dos pontos altos da viagem de Francisco. O encontro do Papa com essas populações acontece quase um ano depois da descoberta de 751 sepulturas anônimas, onde foram localizados restos mortais de crianças indígenas que teriam frequentado as chamadas escolas residenciais do Canadá. Elas foram fundadas pelo governo canadense na segunda metade do século XIX como parte da política de assimilação indígena do governo federal, que pretendia eliminar todo e qualquer vestígio da presença e cultura dos índios no país. Estima-se que durante a operação dessas instituições, cerca de 150 mil crianças tenham sido arrancadas de suas famílias de origem e forçadas a frequentar essas escolas.
Na época, elas eram administradas pelas igrejas cristãs. Em abril deste ano, o Papa recebeu no Vaticano membros da Federação Indígena Canadense Métis Manitoba, que deram sequência ao processo de reconciliação com a Igreja. Na ocasião, Francisco pediu perdão aos indígenas pelos abusos cometidos no passado, um gesto que o pontífice pretende repetir no Canadá. Pela conduta reprovável daqueles membros da Igreja Católica, peço perdão a Deus e gostaria de lhes dizer de todo o coração: sinto muita dor por isso. Me uno aos irmãos bispos canadenses para pedir-lhes desculpas. Ainda em Edmonton, Francisco realiza seu primeiro discurso e celebra a Santa Missa. De lá, se dirige para Quebec, onde visita indígenas que frequentaram antigas escolas residenciais. Já na cidade de Iqaluit, o Santo Padre terá encontros com autoridades locais, corpo diplomático, religiosos, jovens e idosos. Ele encerra a visita ao Canadá na sexta-feira, 29 de julho, e desembarca em Roma no dia seguinte, pouco antes das 8 da manhã. Muita saúde para o Papa, né? Reportagem da série Caridade de hoje, nós vamos mostrar o importante trabalho realizado pelo Núcleo Social Papa João 23. Em Maringá, no noroeste do Paraná, há quase 50 anos, eles assistem mais de 70 famílias em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho que dura quase 5 décadas. Em 2022, o Núcleo Social Papa João 23 completará 50 anos de serviços prestados em Maringá, cidade do noroeste paranaense. Fundado pela Mitra Arquidiocesana de Maringá, o trabalho de resgate, promoção e transformação de famílias em situação de vulnerabilidade social teve início em 1972, com o primeiro bispo da cidade, Dom Jaime Luiz Coelho. A melhor coisa que eu fiz em Maringá foi o núcleo social. Nem catedral, nada. A melhor coisa foi que o núcleo para promover essas pessoas, para todos então essas bênçãos. As primeiras 10 foram construídas e depois mais 55 foram construídas, todas em madeira. Nós temos aqui 8 quadras, todas com casas de alvenaria, hoje somando 75 casas, com laje, 3 quartos, sala, cozinha, casas dignas mesmo de moradia. Para serem beneficiadas com a moradia, as famílias passam por um processo de 4 etapas, que inclui a inscrição, a entrevista, a avaliação com a assistente social e com a diretoria. Os principais requisitos é ter filhos pequenos e comprovar renda. Uma vez contempladas, elas assinam um contrato com duração de 5 anos. A família entra aqui, nós assinamos um contrato com eles e eles vão pagar uma mensalidade por mês para uma poupança. Ao final de 5 anos, esse contrato se encerra, nós devolvemos tudo para a família para ela investir na sua casa própria. Ao longo desse período, os moradores recebem a visita das irmãs religiosas Servas Adoradoras da Misericórdia. Elas levam assistência material e espiritual para as famílias. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O nosso carisma é levar a misericórdia de Deus aos que sofrem no corpo e na alma. E essa missão tem tudo que engloba o nosso instituto, o que nós buscamos, né? Tanto auxílio espiritual, atendimento, rezar com as famílias, conversar, atender, como prover as suas necessidades. Ao todo, são 73 famílias, 316 pessoas. Mais da metade são crianças que recebem o acompanhamento necessário para terem uma infância de qualidade. E os adultos são incluídos em cursos de capacitação profissional. As irmãs, juntamente com a assistente social, são responsáveis pelos cursos. Curso de salão de cabeleireiro, manicure e pedicure e costura industrial. Então, aqueles que não estão trabalhando no período da tarde, que moram aqui, também as pessoas da comunidade, do bairro, eles têm esse curso gratuito. Nós não cobramos nada para participar desses cursos. Há 7 meses, Vitória e a família ganharam a oportunidade de morar em uma das casas do projeto. Enquanto o marido trabalha fora, ela cuida do lar, que ainda não é próprio, mas com o incentivo do núcleo social, agora esse sonho parece muito mais possível de ser realizado.
para nós estar aqui hoje é muito importante, porque alimenta o nosso sonho da nossa casa própria, né? E que no futuro nós não possamos ver nossos filhos pagando aluguel, né? Aquele sofrimento todo. E aqui é um projeto muito bom. Oi, Ellen. Oi, Sandra. Como é que você tá? Sonho que a Ellen também tem. Mas enquanto não realiza, ela não esconde a gratidão pelo cuidado que a família tem recebido. A gente passou por um momento difícil que nem a família muitas vezes não ajuda, não está presente, que nem eu tenho minha família longe. E eles foram uma família que acolheu a gente. Então, tipo assim, tanto para mim, para as crianças, não tem faltado nada, eles ajudam em tudo, a gente pode correr lá que eles socorrem a gente em qualquer momento. É gratificante nós vermos a nossa missão sendo realizada concretamente. E as sanções contra a Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia já começaram a repercutir negativamente na Europa. A União Europeia pediu que países do continente reduzam o consumo de gás após o corte de fornecimento anunciado pelo governo de Vladimir Putin. A recomendação é que os países do bloco reduzam o consumo de gás em 15% nos próximos 8 meses, para compensar a queda na oferta russa do combustível. O período incluiria todo o inverno europeu, quando o consumo aumenta devido à necessidade de aquecimento das casas. O plano de racionamento vai ser discutido pelos 27 países do bloco e estabelece, inclusive, que os cortes sejam obrigatórios em caso de emergência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou a Rússia de estar chantageando a Europa e usando o gás como arma. E disse que o continente precisa estar preparado caso ocorra uma interrupção completa do fornecimento do gás russo. Na próxima terça-feira, ministros de energia do bloco devem se reunir na Bélgica para aprimorar as medidas. A Rússia era responsável por fornecer 40% do gás consumido pela Europa. Mas desde o início das sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia, Moscou vem reduzindo o fornecimento para diversos países do bloco. A Rússia também ameaça não retomar completamente o fluxo do produto pelo Nord Stream 1, um gasoduto que liga o país à Alemanha pelo Mar Báltico e que está em manutenção. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin sinalizou que o gás natural voltará a ser fornecido por meio do gasoduto quando a manutenção acabar. Mas hoje, advertiu que o abastecimento pode ser severamente reduzido. Segundo ele, se uma turbina do gasoduto que foi apreendida devido às sanções não for devolvida à Rússia, o Nord Stream 1 funcionará apenas com 20% da capacidade já na próxima semana. E as fortes ondas de calor ainda causam incêndios na Grécia. As temperaturas batem recorde na Inglaterra. Os incêndios florestais na Europa atingiram agora a Grécia. O Monte Pentélico, que fica ao norte da capital, Atenas, pegou fogo e ameaça uma região com 29 mil moradores. Ontem, os bombeiros removeram 600 pessoas por causa do risco de incêndio das casas onde moram. Desde domingo, a Grécia registrou 117 focos de incêndio em florestas. Em Portugal e Espanha, aproximadamente 1.000 pessoas morreram por causa de incêndios ou pelo forte calor europeu neste verão. Paris registrou ontem 41 graus, uma marca considerada incomum, mesmo para o verão francês. Londres registrou a temperatura recorde de 40 graus. Nunca a capital da Inglaterra tinha registrado um dia tão quente, com sensação térmica, vejam só, próxima de 50 graus. A cidade também não é preparada para enfrentar o calor. Metade das linhas de metrô não conta com ar-condicionado nos vagões e as janelas são pequenas demais para ajudar na ventilação. No norte do país, as cidades menores também sofrem com a falta de estrutura para enfrentar esse verão atípico. Casas e prédios foram construídos com material para conter o calor em dias frios. Muitas dessas residências só contam com um sistema de aquecimento a gás e não aparelhos de ar-condicionado. A Espanha conseguiu controlar o incêndio que mais preocupava em Aragão, mas o país ainda luta contra focos em outras regiões. Nesta quinta-feira, as temperaturas devem voltar a subir.
A situação dos incêndios melhorou nesta quinta-feira na Espanha, que conseguiu conter o principal em Aragão, o que permitiu a reabertura da rodovia Madrid-Barcelona. As chamas em Ateca queimaram um perímetro de 14 mil hectares e obrigaram o deslocamento de cerca de 1.700 pessoas. A Espanha sofreu nos últimos dias com inúmeros incêndios alimentados por uma onda de calor que durou de 9 a 18 de julho e foi a mais extrema registrada no país. Desde o início do ano, cerca de 70 mil hectares foram queimados, quase o dobro da média da última década, de acordo com o presidente do governo, Pedro Sánchez. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, que faz uma contagem diferente, indicou que 2022 é o pior ano em termos de incêndios, com 319 focos e mais de 193 mil hectares queimados desde janeiro. O incêndio em Zamora, no noroeste do país, um dos mais destrutivos dos últimos dias, com 2 mortos, foi controlado e continua calmo e sem chamas. Depois de uma breve trégua, com a queda de temperaturas entre terça e quarta, os termômetros nesta quinta devem voltar a passar dos 40 graus Celsius em diferentes regiões da Espanha. Vamos falar de futebol agora. Campeonato Brasileiro. Ontem teve continuidade a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi movimentada e cheia de gols. Acompanhe. No Nabi Abichedi, o Bragantino recebeu Fortaleza e os donos da casa saíram de campo com a vitória. Lucas Evangelista marcou o primeiro do Massa Bruta. Brites empatou para o Fortaleza. E no final da partida, Gabriel Novaes fez o gol da vitória. No estádio da Serrinha, o Goiás enfrentou o Fluminense. Arias abriu o placar para o tricolor carioca. Pedro Raul empatou para o Goiás. Nicolas virou para o Esmeraldino. Germancano fez o segundo do tricolor carioca. E o William marcou o gol da vitória do Flusão. Final na Serrinha, Goiás 2, Fluminense 3. Na Arena da Baixada teve o confronto dos Atléticos e o Paranaense saiu de campo com a vitória. Coelho abriu o placar para o Furacão. Canóbio fez o segundo. No segundo tempo, Terans fez o terceiro gol do Furacão, um belo gol. Kelvin descontou para o Atlético Goianiense. E Léo Cittadini fechou a goleada do Atlético Paranaense. Final em Curitiba, Atlético Paranaense 4, Atlético Goianiense 1. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Juventude. Pedro marcou o primeiro e o segundo do Mengão. Everton Ribeiro ampliou e Lázaro fechou o marcador. Flamengo 4, Juventude 0. No estádio gigante da Beira-Rio, o Inter abriu o placar com Pedro Henrique. Nicão empatou para o São Paulo. Na sequência, Pedro Henrique de novo. Mas Nicão estava lá e empatou de volta para o tricolor paulista. Em cobrança de pênalti, Edenilson colocou o Colorado na frente mais uma vez. E Luciano decretou o placar final da partida. Internacional 3, São Paulo 3. Na Vila Belmiro, o Santos enfrentou o Botafogo. Léo Batistão fez o primeiro gol do Peixe. E Marcos Leonardo fechou o marcador. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Coritiba. Roger Guedes fez o primeiro para o Timão. Luciano Castan empatou para o Coxa. Adson fez o segundo do Corinthians. E Raul fechou o marcador em São Paulo. Final, Corinthians 3, Coritiba 1. A rodada termina hoje, os gols você confere amanhã, claro, aqui no Pauta Aberta. De volta à Lua, um voo não tripulado da NASA vai até o satélite natural da Terra no dia 29 de agosto e essa missão deve abrir as portas para uma viagem a Marte em 2030. No dia 29 de agosto, a NASA faz seu retorno à Lua com a missão Artemis 1. A proposta é mandar para o nosso principal satélite natural o sistema de lançamento espacial, o ASLS, e a cápsula acoplada Orion. Nessa data, o programa não terá tripulação. Outros lançamentos já foram marcados para os dias 2 e 5 de setembro deste ano. A série de voos tem como meta levar tripulação humana para experimentar a vida fora da Terra e analisar como o homem pode sobreviver a possíveis missões exploratórias no espaço. A próxima missão é viajar para Marte em 2030. A última missão tripulada, Apollo 17, aconteceu em dezembro de 1972. E há 50 anos, astronautas americanos não pisam na Lua. O Pauta Aberta desta quinta-feira fica por aqui. Fique bem, a gente volta amanhã. Até lá.